o seguinte tema. É uma conversa em família, muito descontraída, vai ser conduzida pela Olinda Santos e depois ela própria apresentará os intervenientes. É uma família de 3 conselhistas, a família Oswald, é também o seu Padre Amaro e o seu Dom António Augusto. Então, vamos bater umas palminhas enquanto eles chegam ao palco. A moderadora, então, Olinda Santos. Bom dia, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e vamos passar agora a um painel que nos vai falar sobre o MCC como movimento de igreja. Ora, como sabemos, o MCC encontra o seu ser na igreja como movimento eclesial da igreja e para o mundo. Para o MCC, isto implica, antes de mais, viver como igreja, como sinal de instrumento de amor de Deus aos homens, como espaço para a presença salvadora de Deus. Na igreja, o MCC está comprometido na evangelização, no campo específico do primeiro anúncio e da fermentação evangélica dos ambientes. Participa, assim, da missão da Igreja, de toda a Igreja, e é com toda a Igreja, universal, local, com as suas múltiplas realidades eclesiais, como realiza esta tarefa evangelizadora do carisma. O MCC sabe que a evangelização faz do evangelizador e do evangelizado destinatários e protagonistas da vida familiar, política e económico-social. Neste sentido, a evangelização é o melhor serviço que se pode prestar ao homem. Assim, é na família, através do testemunho e da vivência de cada um dos seus membros, que se transmite também este primeiro anúncio. E por isso temos connosco uma família que atravessa 3 gerações, portanto a família Oswald, do Porto, temos o patriarca da família, o Dr. Walter Oswald, que tem 93 anos, que está aqui cheio de vitalidade para nos falar da sua vivência de um cursilho e de como, com o seu testemunho, fez com que a família, portanto o seu filho Paulo, a sua neta Mariana, fizessem também um cursilho e, portanto, assim transmitiram dentro da família, portanto, nestas 3 gerações, o que é a vivência do cursilho. Portanto, como disse o Dr. Walter Oswald, é um médico com bastante prestígio na biomédica, foi das ciências biomédicas, foi juntamente com o professor Daniel Serrão que fez esta introdução em Portugal, portanto, e que o seu testemunho, quer na sua vida familiar e na sua vida profissional, é realmente um cristão que nos vai aqui falar um pouco dessa sua vivência. Doutor? Obrigado, Sra. Olinda. Queria dirigir, antes de mais nada, os meus cumprimentos aos meus colegas de mesa, destacando, obviamente, de uma forma particular, o Sr. Dom António Augusto, que é, como todos sabemos, Bispo de Vila Real e que, muito mais importantemente do que isso, é meu amigo. E amigo há longo tempo, foi assistente da nossa equipe de casais. Isto dá-me logo a ideia de dizer que não sou apenas cursilista, que onde é preciso ou onde se entende que pode ser útil o meu trabalho dentro da Igreja, eu não costumo negar. Estive nas mais variadas instituições e nos mais variados movimentos, não por querer variar, andar a saltar, mas porque as circunstâncias da vida assim o fizeram. E se o melhor sítio para trabalhar é este, então aceita-se que seja esse. Eu fiz o meu curso de cristandade há cerca de 60 anos, numa altura
em que andávamos de casa em casa, de hotel em hotel, a fazer os cursos no Norte, no Porto, na Diocese do Porto, no Marco de Canaveses, num hotel que só funcionava no verão, no inverno era utilizado para fazer os cursos de cristandade e que tinha, como podem imaginar, todo o desconforto possível de uma casa fechada que haveria 3 dias para equilibrar as contas. É claro que eu não vou falar do que é ou do que foi o movimento para mim, porque se estou a falar de uma coisa que foi há 60 anos e estou aqui, isso é prova evidente daquilo que considero da utilidade, da necessidade e da importância do movimento. Eu costumo dizer que, de certa forma, o curso de cristandade foi para mim tão importante ou tão marcante na vida como o próprio curso de medicina. E com isto acho que defino claramente o que é para mim aquela circunstância que me abriu a porta para a experiência de viver pessoalmente a graça. E é isso que o curso de cristandade oferece para todos e quaisquer. Como sabemos, aquilo que eu trago hoje é uma espécie de pequeninos comprimidos sobre o que para mim é e deve ser o movimento. É o testemunho que posso dar, não pretendo com isso dizer que esta é a visão melhor ou que deve ser a visão adotada. É aquilo que eu posso contribuir e deixar aqui assim. Em primeiro lugar, é um movimento. Isso é um movimento da Igreja, claro, mas se é um movimento, não pode ser estático. Não pode estar quieto. O movimento é alguma coisa que exige dinâmica e, portanto, tem de mudar. Essas mudanças devem ser ponderadas, essas mudanças devem ser racionais, essas mudanças têm de ser muito bem pensadas, mas são inevitáveis. Porque, como já dizia o Dom António Ferreira Gomes, um movimento que só cuida de si, morre por si. O movimento não pode olhar só para si mesmo, não pode estar a olhar para o umbigo, não pode estar sempre a considerar o que é, como é que é constituído. Com certeza que a reflexão é necessária, como ainda há bocadinho nos lembrou na sua bela e longa exposição o Dom Francisco, com certeza que sim, é preciso ponderar, é preciso estudar, mas o objeto não é o movimento. O movimento é um instrumento. E um instrumento tem um objetivo. E nós sabemos qual é. Isto quer dizer que podemos e devemos amar o movimento, mas que temos de reconhecer que o movimento é instrumental. E pode amanhã desaparecer. Talvez não seja preciso. Quem dera que não fosse preciso. Pode não ser preciso. Nós todos sabemos que os movimentos na Igreja têm a sua vida e alguns desaparecem. Recordo a Ação Católica, que entre as duas grandes guerras, foi o grande movimento da Igreja. E foi um movimento notabilíssimo. E ainda hoje tem consequências. Ainda hoje há muita gente que descobriu o que é ser cristão através da Ação Católica. Claro que sim, mas hoje praticamente só restam vestígios da Ação Católica. E eu acho que isto é importante. Pode ser que daqui a 50 anos não haja movimento dos cursos de cristandade, não seja preciso para coisa nenhuma, e que conste dos arquivos da Igreja apenas. Isso não é nada de triste, nem nada de importante. É importante que tenhamos isto. Outra coisa, é um movimento típico, porque é um movimento em que são indispensáveis leigos e sacerdotes, mas os dirigentes são leigos, é um movimento laical. E isto é muito importante porque no movimento é fácil insinuar-se ou clericalismo ou um anticlericalismo disfarçado.
Quer dizer, o clericalismo, o senhor padre que sabe, o senhor padre que quer, o senhor padre que resolve, é como o senhor padre quer, os cursos devem ser feitos assim, as coisas, etc. E lembro, os dirigentes não são os sacerdotes, são os leigos. E é assim que deve ser, e é assim que o Papa Francisco define as coisas. E temos que evitar o clericalismo, mas também o anticlericalismo fácil de, bom, vocês já sabem, pois devia-se fazer melhor, mas o padre tem as costas largas, claro, como ao costume. Eles têm um método, nós temos um método, mas o método não pode ser tornado num bezerro de ouro. Os métodos servem um fim. E quando não servem devidamente esse fim, modificam-se. Isto também é importante ter em vista, quer dizer, o método, as ideias fundamentais, é tudo muito importante, mas mais importante é a realidade. E mais importante é o objetivo. E onde for preciso mudar o método, deve mudar-se o método. Os tempos não são iguais, são diferentes. As circunstâncias são diferentes, pois há que ver se o método corresponde a estas circunstâncias diferentes ou se precisa ser alterado, modificado, adaptado. Não temos dúvida nenhuma que o essencial é o caráter carigmático. É ver pessoas que digam, comigo foi assim, e é assim. E esta declaração pessoal, comprometida, que põe tudo numa balança, que põe claramente diante das outras pessoas uma opção vital, consciente, decidida, definitiva, esta é a força do movimento. É o carigma. E, como disse o Sr. Dom Francisco muito bem, muitas vezes a primeira coisa é uma conversão, e depois é que virá o resto, é que virá a catequese. E isto também tem de ser medido no movimento. Até que ponto é que, por exemplo, num cursilho de cristandade, não queremos meter o rocio na betesga e não queremos fazer com que as pessoas ao fim saiam de lá conscientes do que é ser cristão, perfeitamente sabedores, com os esquemas teológicos transformados em pequenos teólogos. Não é possível, isso não é possível. Os cursilhos de cristandade têm de ser mais humildes nos seus objetivos. O essencial, sabemos o que é. É o anúncio jubiloso, é o carigma. E o resto tem de ser estudado, continuado, ajudado, persistido, através de todos os meios que o movimento dispõe, mas sem querer fazer tudo ao mesmo tempo e imediatamente. Depois temos sempre a velha história de que o movimento pode ser uma rampa de lançamento e permitir que as pessoas depois tenham outras atividades ou que sejam úteis de outra maneira. E aqui temos sempre aquela coisa de dizer, pois, já deixou de vir à reunião de grupo, não vem, e parece que é um traidor, aquele que não vem mais à reunião de grupo. Pode ser que esteja a fazer um trabalho fantástico, pode ser que seja muito útil noutra atividade qualquer, ou até que prefira essa outra atividade. Temos de ter um clima de aceitação muito maior. As pessoas não são obrigatoriamente todas do mesmo gosto e das mesmas necessidades e da mesma convivialidade, não convivem todas da mesma maneira, nem têm necessidade de o ser. O que nós precisamos é de deixar também a liberdade às pessoas e não começares a telefonar a dizer, olha, não vieste, porque é que não vens, mas não sei o quê, tentar arrebanhar as pessoas. O nosso movimento não é uma irmandade, uma confraria, nem muito menos um clube. Não é preciso que as pessoas sejam fiéis à reunião de grupo, ótimo, se precisarem dela,
se eles se sentirem felizes com ela, mas não é uma obrigação. E podem ser extremamente úteis e extremamente bem, sem precusarem propriamente os meios. Os meios estão aí, estão oferecidos, e são bons meios, mas nem toda a gente os quer, e temos de respeitar muito a liberdade das pessoas. Ou seja, e eu vou terminar, o movimento tem de deixar muita coisa pelo caminho, que é acidental e não essencial. Pode ser que amanhã o movimento organize, por exemplo, encontros, não são cursos. Pode ser que até encontre qualquer designação fantástica, encontro com Cristo, e que isso esteja aberto a toda a gente. E que possam ir várias vezes numa altura em que há uma enorme apetência do público pela chamada espiritualidade, seja lá isso que for, muitas vezes não sabemos o que é essa espiritualidade, em que se organizam retiros budistas, zen, mais ou menos, e comerciais, que mexem uma indústria de milhões em Portugal, de retiros. E o que é que nós fizemos? Não fizemos nada, que eu saiba. Podemos ter encontros espirituais. Pode ser que um dia os cursos façam isso. E pode ser que sejam 24 horas, e pode ser que sejam 36, não sei, não faço ideia nenhuma. Pode ser no fim de semana, pode ser que seja um espaço de meditação, que haja tempo, que não é uma coisa que existe muito nos nossos cursos. Tempo para as pessoas meditarem. Para as pessoas repousarem um instante, verem aquilo que foi oferecido e resolverem se continuam por ali. Parece-me, eu tinha muita coisa mais para dizer, mas aquilo que eu disse não é nada, mas é dito com amor pelos cursos, com amor por todos aqueles que estão aqui nesta sala, por todos aqueles que não estão nesta sala, mas que de qualquer maneira, no passado, neste momento e no futuro, poderão descobrir o que é viver e experienciar a graça através de um instrumento tão simples e tão humano e tão fraco como são os cursos que estão dando. Muito obrigado. Dr. Walter, pela sua vivência e por toda a experiência que nos transmitiu. E, portanto, temos uma segunda geração, o Paulo, que, portanto, filho do Dr. Walter, que de formação também em engenharia, que fez o seu cursilho e que nos vai partilhar connosco um bocadinho a experiência do seu quarto dia. Muito obrigado. Eu sou o Paulo, sou filho de 2 cursilistas, somos 6 irmãos. No ano da graça de 84 pedi namoro à Filomena e fui fazer um cursilho de cristandade. Casamos, temos 3 filhos e muitos cunhados, muitos irmãos de 2 famílias grandes, muitos sobrinhos e gente com muita diversidade de percursos, de estilos, de maneira de ser e de vida religiosa também, portanto, de tudo. O cursilho, aquilo que lembro do cursilho é a alegria. Se calhar não tanto do próprio cursilho em si, obviamente uma grande alegria do próprio cursilho, mas depois na continuidade do cursilho. Alegria por estar mais livre, mais leve, e alegria por causa das pessoas que encontramos. Isso, se calhar, o ponto principal. Testemunho que recebemos de pessoas que
que transmitiam essa alegria e a compaixão e a capacidade de viver com os outros. E isso foi isso que nos marcou muito. Agora, mais recentemente, para chegar à família, com a pandemia, depois daqueles primeiros 2 meses de confinamento muito apertado, quando ninguém sabia o que é que nos esperava, recomeçamos a reunir em grupo pela internet, e notávamos que, e tínhamos pensado sempre que seria uma coisa muito difícil, pessoas, algumas já com alguma idade, que se calhar seria difícil para elas agora arranjar lá a internet e adaptar-se àquilo, etc. E vimos que as pessoas se desencilhavam e que muitas vezes recorriam precisamente à família para isso. E, portanto, havia sempre assim uma ombra, um braço por trás a fazer a ligação, etc. E depois, a certa altura, as pessoas já faziam aquilo tudo em automático, portanto, hoje continuamos a fazer algumas reuniões também por Zoom, e aquilo vai abaixo aos 40 minutos e toda a gente volta a entrar sem qualquer problema, já estão todos peritos. Mas, portanto, o que queria ressaltar é que o apoio da família que estava lá, mesmo que só escondido assim, geralmente as gerações mais novas. E, no entanto, muitas vezes em conversa com amigos dos cursilhos e perguntávamos pelos filhos uns dos outros, e tal, e o teu filho já está em idade de ir a um cursilho assim, e muitas vezes ouvimos esta resposta: o cursilho não é para ele, ou eles não são para o cursilho. E temos essa experiência também connosco. A nossa filha resolveu ir ao cursilho por iniciativa dela, mas não é de todo o corrente. E retomando o que o Dom Francisco Serra estava a dizer há bocado, as pessoas são exatamente as mesmas, não são piores nem melhores, têm exatamente a mesma ânsia de Deus. E então, porquê que tantas famílias que gostariam que os filhos tivessem essa experiência não o conseguem ter? E a resposta também já foi dada: a cultura hoje é completamente diferente. E temos, podia-se dizer muito acerca da cultura de hoje. Se calhar as pessoas hoje têm, de um modo geral, menos respeitinho e menos consideração, seja de um modo geral pela autoridade, não é? Mas seja essa autoridade dos cabelos brancos, seja a autoridade das hierarquias, seja a autoridade das instituições, seja a própria ideia do compromisso. Mas essas pessoas continuam a procurar aquilo que é o vazio da sua vida, o que é relevante para a sua vida. Portanto, põe-se hoje exatamente a mesma questão que se pôs ao Gondim há 70 anos atrás, como ainda há bocado foi referido: como é que se leva hoje Jesus às pessoas, sendo que sabemos que a cultura hoje não é a mesma que era há 30 anos atrás e não é a mesma que era há 70 anos atrás. Portanto, temos que ver o que é que se passa. Há diferenças culturais. Há dias ouvimos dizer numa letreia, alguém estava a fazer um trabalho com uma profissional de fora e havia um slogan, era uma coisa católica, havia um slogan que falava de Maria. E a pessoa que estava a falar que estava a trabalhar com aquele grupo durante aquele tempo todo, ela fez o trabalho dela e depois no final perguntou: olha, desculpa, mas quem é essa Maria? E não estava a fazer isto por piada ou para picar ou qualquer coisa. Ela, quer dizer, devia ter ecoado alguma coisa lá dentro, já devia saber que existia uma Maria, mas não estava a perceber o contexto e porque é que as pessoas pretendiam ter aquela familiaridade com Maria. Portanto, e nós temos que nos lembrar, eu quando fiz o cursinho, que já foi uns anos depois, lembro que no meu tempo havia muitas pessoas que estranhavam as espanholadas do cursinho. Para os primeiros, a espanholada era vista com muito carinho, porque estava associada àquela descoberta espantosa de Cristo e, portanto, mesmo sendo uma coisa estranha, tinha-se entranhado, não é? Para outros, mais tarde, que não tinham ouvido a espanholada no cursilho,
aquilo fazia, era uma linguagem estranha. Que propósito é que vem isto, não é? E nós temos que nos perguntar se muitas coisas que nós usamos hoje se não são estranhas e vidas assim um bocado de Marte para os novos. Há bocado foi, por exemplo, falado, foi feita uma descrição do cursilho, e uma das coisas que temos de ter em atenção é que, por exemplo, para os novos, muito dificilmente poderiam estar uma manhã inteira num auditório como estamos aqui, porque não aguentam esse tempo. Isso está mais que estudado, porque os tempos hoje são todos mais curtos e precisam de espaços pelo meio. Isso é uma questão meramente formal que se pode mudar sem qualquer problema. O fundamental é que as pessoas a encontrem Cristo, não é? A maneira como o fazem é diferente. Nós muitas vezes não mudamos, e eu estou a bater no peito, porque quando estamos num lugar de responsabilidade ficamos assim com um bocado com o síndrome do guardião, e às vezes não distinguimos aquilo que é essencial daquilo que é acessório, e como somos o guardião não queremos que alguém estrague aquilo que temos que nos foi legado, não é? E começamos a julgar que é tudo igualmente importante e não queremos que se mude nada, mas eu próprio reconheço que gostaria de não ter sido tão guardião quando estive nessa situação, e que tivesse estado mais atento para as pessoas e para a maneira de chegar às pessoas. A Igreja em saída dizem-nos que devemos estar no meio dos excluídos, dos marginais, que devemos falar com esses, e muitas vezes os marginais são os nossos próprios filhos, os amigos deles, que estão marginalizados por várias razões, por opções de vida, e se nós não conseguirmos falar com eles, quem é que fala? Onde é que eles vão descobrir Cristo na sua vida, se não houver um movimento para os cursilhos que lhes permita ter esse contato? Só daí é que eles podem ter a vontade de fazer a tal caminhada para poderem chegar à comunhão, nem que seja no dia em que morrerem. Mas, portanto, temos que estar abertos a essas pessoas. Hoje são, segundo as últimas estatísticas, 95% das pessoas são não praticantes, e uma maioria já vive em situações que seriam normalmente consideradas irregulares. Nós funcionamos só para um universo mais pequeno ou estamos abertos a todos? Vamos falar com a Samaritana, como foi aqui referido, ou não podemos falar com ela porque ela não pode? Portanto, temos que pensar tudo isto, o que é fundamental daquilo que é acessório. Vivemos hoje também um tempo em que a própria Igreja é castigada quase de modo sistemático na comunicação social, por todas as manchas, pelos escândalos, mas muitas das vezes também só simplesmente por causa da doutrina, e da doutrina ser um empecilho para estas grandes coisas da ruptura que querem fazer. E, portanto, quando falamos novas gerações, estamos a falar para pessoas que também vivem isso, que acham que a Igreja, que de algum modo é alguma coisa que não se devia estar próxima, e temos que dar aí o testemunho que nós é que todos somos Igreja, tristes com os escândalos, mas muito alegres com o testemunho de todos aqueles que nós conhecemos, de todos os santos da Igreja e os santos que nós conhecemos no movimento, e são muitos, que conhecemos e reconhecemos a santidade de vida. E, sobretudo, na confiança com aquele que está na origem de tudo e que também algum dia quis este movimento. Muito obrigado, Paulo, pela sua vivência e pela sua experiência, que com certeza levou que a Mariana quisesse
também fazer a experiência do que era um cursinho cristandade e, portanto, a terceira geração desta família vai-nos agora contar como é possível também, ela jovem, viver um cursinho cristandade. Bom dia a todos. E eu sou a Mariana, eu fiz o meu cursilho há 5 anos e participei num curso cristandade há 5 anos. E se calhar nós não devíamos ter escolhido esta ordem para falar, porque eu sou quem tem de longe menos experiência, estou menos a par, tenho menos se calhar para dizer, mas pronto, foi o que foi, portanto agora é a minha vez. E eu para hoje tentei pensar acabei por pensar em 2 questões, que foi porque é que eu fui porque é que eu aceitei ir a um curso de cristandade e porque é que eu vou à Altroia, quando vou, porque é que eu vou à Altroia. E se calhar a resposta às 2 questões acaba por ser um bocado a mesma, assim, se calhar uma resposta muito genérica é porque quero viver uma vida boa, porque quero ser feliz, porque quero sentir que a minha vida tem propósito e quero sentir que de alguma forma contribuo para o mundo à minha volta. E se calhar achei que o cursilho podia ser uma resposta quando se está à procura de um caminho e se calhar a Altroia é uma hipótese de fazer caminho. E só para dar algum contexto, eu fiz o meu curso, fui a um curso de cristandade quando ainda era solteira, já trabalhava, mas vivia em casa dos meus pais ainda não era casada. E foi completamente por acaso, um dia num domingo ao almoço, por acaso, já nem sei porque os meus pais alguém me comentou, vai haver um cursilho esta semana, e olharam para mim e disseram, olha, tu se calhar é que podias ir. E eu achei que sim, naquele momento, achei que sim. E também nunca mais pensei muito bem porque é que disse que sim naquele momento, ou porque é que decidi naquela semana ir a um curso. Se calhar se tivesse sido noutra altura não tinha dito que sim, não sei. Mas agora olhando para trás, estava a tentar pensar porque é que eu disse que sim e o que é que leva uma pessoa a dizer que sim ou não. E acho que se calhar há 2 coisas que me ocorreram que às vezes podem levar a dizer que não, que é a expectativa do julgamento e o achar que não existe assim nada de mais de novo, que já não se saiba e que vale muito a pena perder uma quarta a um sábado. E a expectativa do julgamento eu acho que é porque hoje em dia a sensação que eu tenho é que se julga-se muito rápido, rotulam-se as pessoas rapidamente e acho que as pessoas têm esse medo e a Igreja não escapa a isso. Acho que existe a expectativa de que a Igreja também julga e que se calhar, eu não estou a dizer que seja uma percepção certa, mas acho que ela existe, independentemente de ela ser verdade ou não, acho que existe e que se calhar há mais aquela ideia de que parece que nos querem ditar assim um conjunto de regras ou de proibições ou formas de viver a vida e sem nos focarmos em porque é que às vezes se aconselham determinadas coisas ou não, que o verdadeiro objetivo acho que é ser feliz, não é viver segundo regras ou preceitos ou o que quer que seja, porque sim, é ser feliz, mas acho que existe um bocado essa expectativa. E aqui fez-me lembrar, nós temos um casal amigo que não são casados e têm um filho que quando chegou a altura de entrar para a primária resolveram pô-lo num colégio católico, mesmo não sendo casados e não sendo particularmente consumidores. Eu até fiquei surpreendida porque não sabia que haveria sequer esse interesse, mas resolveram pôr num colégio católico. E lembro-me que na altura tinham expectativa de serem julgados por não estarem casados e de que pudessem não ser aceitos facilmente por causa disso. E por isso acho que, independentemente de ser verdade ou não, essa expectativa existe. E uma coisa engraçada nesse mesmo casal, que como eu disse também não são propriamente muito consumidores, foi que mesmo depois de porem, não só puseram o filho num colégio católico, fizeram essa opção, como resolveram que o filho ia fazer a catequese. Nem sei se eles próprios o fizeram, não tenho a certeza, mas acharam que o filho deveria fazer. E por acaso aquilo que disseram foi porque acharam que os princípios são bons. E eu achei engraçado, porque achei que é daquelas coisas... O Ricardo Araújo Pereira uma vez falava a propósito dos políticos que diziam que queriam acabar com o desemprego e com a pobreza, etc. Que é assim um bocado aquela frase a Miss Mundo, quem é que vai dizer que não quer? Quem é que vai dizer que não quer acabar com a pobreza, que não quer acabar com o desemprego, etc. E a verdade é que eu acho que existe esse consenso também em relação aos princípios da Igreja. Quer dizer, alguns deles até são leis, não matarás, não roubarás, toda a gente concorda que é inegavelmente bom. Acho que o princípio é inegavelmente bom. O que existe, se calhar, é um bocado a percepção de que aquilo é uma coisa que se aprendeu na catequese um dia e está aprendido. Ficou-se a par da informação.
E o que é que me levou a mim a achar que poderia haver mais qualquer coisa e que poderia fazer mais do que simplesmente ter ido à catequese? E eu acho que mais do que as palavras e mais do que coisas que me pudessem ter dito feito num momento específico, é o exemplo do testemunho de uma vida, das pessoas que estão à minha volta. Alguns cursilistas, mas não todos. E testemunhos muito diferentes, formas de viver a vida muito diferentes, mas ver pessoas que vivem a vida de uma forma coerente, que são felizes, que vivem com um propósito e que estão bem na vida. E olhar e pensar, eu gostava de ter algo assim para mim. Acho que parece-me bom, se eu conseguir chegar ali, acho que estou feliz. E eu acho que hoje em dia, mais do que as palavras, se calhar os exemplos são aquilo que de facto convencem as pessoas. Aos escritores diz-se muitas vezes uma coisa que é se querem passar uma ideia, para não a dizerem, para a mostrarem. E acho que a ideia que está por trás disto é que quando eu quero passar uma ideia é muito mais poderoso se eu mostrar às pessoas as coisas e as deixar ver por elas e chegarem por elas à conclusão, do que eu dizer-lhes, olha, é assim e a conclusão é esta. E eu acho que comigo aconteceu isso, o exemplo foi de facto muito poderoso e acho que as palavras se calhar já têm pouco peso. Outro dia um comentador televisivo dizia uma coisa a propósito de, neste caso de políticos, mas que eu acho que se aplica a muita coisa, que era, o que ele diz não me interessa. Eu em casa também tenho uma garrafa que diz água luso, mas que por dentro é água ardente. E eu acho que nós estamos muito nesta expectativa de ver as coisas com um rótulo e depois por dentro não é aquilo. E já estamos à espera que seja assim. E acho que quando vemos uma situação em que não é assim, acho que pode demorar, mas acho que isso depois marca e fica ali e acho que depois uma pessoa eventualmente volta a isso. E a mim acho que foi esse exemplo que me convenceu. E se calhar só para terminar, que já vai longo, mas muito rapidamente, eu acho que aquilo que me faz ainda ir à Ultreia é, de facto, acho que os tempos mudam, as questões se calhar do dia-a-dia mudam, etc. Mas acho que a Ultreia é precisamente um instrumento, como já foi dito, fornecem instrumentos muito concretos que me permitem, ou me ajudam, pelo menos no meu caso concreto, ajudam-me, acho eu, a fazer caminho. E que é, acho que se calhar com a vida um corre-corre, acorda cedo e o dia todo de trabalho, anda-se de preocupação em preocupação, assunto em assunto, e depois chega-se ao final do dia tão cansado e já se quer dormir e no dia seguinte começar outra vez. E às vezes acho que com isto a vida passa, vai-se vivendo, mas não se vive a sério. E acho que a Ultreia fornece ferramentas, e que, por exemplo, estou a pensar concretamente na revisão de vida, para tentar parar, viver de uma forma mais consciente e focar nas coisas pequenas da vida e ver o poder que as coisas pequenas da vida têm. E acho que isso é independente dos tempos. Acho que os problemas concretos a que se aplicam vão ser diferentes, mas acho que enquanto houver pessoas que vivam e que tenham uma vida para fazer, que têm dia-a-dia, que têm pequenas coisas, vão sempre haver casos, vão sempre haver reflexões que se podem fazer a partir daí, da presença ou não de valores, das nossas preocupações, e vão sempre poder extrair coisas pequenas para a nossa vida a partir dessas reflexões. Por exemplo, não sei, acho que as coisas pequenas, e se calhar se pensar propósitos grandes, tipo vou ser melhor pessoa, vou ser mais paciente, são coisas boas, mas são tão vagas que eu não conseguia, e é frustrante às vezes tomar esse tipo de decisões assim grandes que depois não se anda para a frente. A Ultreia convida-me a fazer decisões muito concretas. Se calhar, por exemplo, concretamente no emprego, quando houver aquele tipo mais, com menos sentido de oportunidade, que sempre nos momentos em que eu estou mais ocupada vem ter comigo e diz, olha, precisava que fizesses não sei o que é, e que dá-me vontade de não dizer que sim. E se calhar pensar concretamente, naquela altura, quando isso acontecer, eu vou ter paciência e vou dizer que sim, porque a pessoa que me está a pedir aquilo por um motivo, não é por mal, com certeza. E se calhar o focar nesses exemplos ajuda. E só para finalizar, acho que a última coisa que a Ultreia a mim me traz, e que acho que é muito importante, é a comunidade. Eu acho que quando nós nos fechamos sobre nós próprios, corremos o risco de não ir muito longe e de nos darmos muita importância a nós próprios.
e de ficarmos muito convencidos dos nossos... Andamos ali num redemoinho com as nossas próprias coisas. E o Papa Francisco e o Papa Bento diziam uma coisa que eu achei engraçada a esse propósito e que eu acho que é importante e que a comunidade nos traz. Há um escritor que diz que, a propósito de porque é que os anjos voam, ele diz que os anjos voam porque não se dão muito peso a si próprios. E o Papa Bento XVI acrescentava que é porque não se dão muita importância a si próprios e que se calhar se nós não nos dessemos muita importância a nós próprios também podíamos voar um bocadinho mais. E o Papa Francisco acrescenta depois a isto, eu acho que é engraçado porque é um sentido muito prático. Acrescentava a isto que se calhar os narcisistas olham-se ao espelho e penteiam-se e que se calhar a nós fazíamos muito bem olhar ao espelho e rirmos de nós próprios, e sermos capazes de não nos darmos tanta importância a nós próprios, que isso nos faria bem. E eu acho que isso também é trazido pela comunidade e pelo grupo e por não estarmos sozinhos e por irmos ao encontro do outro. E quem diz eu no contexto da Ultroia diz o movimento no contexto da Igreja, se calhar, e do mundo. E com isto termino. Obrigada. Mariana, e portanto vimos aqui uma geração, uma família, uma comunidade, como a Mariana falou, uma comunidade e uma comunidade que está inserida, portanto, a pequena igreja doméstica que é a família e que está inserida numa paróquia.